Olá, jovens! Mais uma sexta-feira, mais um vídeo no canal e hoje eu trago um vídeo muito especial para vocês, que é uma entrevista que eu dei para o professor Ricardo Marcílio. Ele tem um canal gigantesco aqui no YouTube, professor de geografia muito foda. Quem tiver interesse vai estar o canal dele aqui na descrição e tem também um perfil no Instagram, muito interessante, muito bacana, recomendo vocês seguirem, também vai estar aqui no vídeo do canal. Lembrando a todos vocês que isso é um canal de YouTube, então eu preciso da força de vocês para combater o algoritmo. Se inscreva no canal, ligue o seu sininho, comente, compartilhe. Já comenta antes, confia, o trem tá bom. Tá, então é isso. Nós somos um canal de YouTube feito por 3 lindas pessoinhas, tá? Minhas redes aparecem, o Rafa, redes do Rafa, e a Nuni, redes da Nuni. E em breve teremos uma novidade aqui no YouTube, com um clube de membros aqui também no YouTube, para ajudar e apoiar o trabalho meu do Rafa e da Nuni, tá? Vai ter várias figurinhas, várias coisas, conteúdo exclusivo, vai ter um rio de coisa. Então aguarde. Em breve, não compre canal de YouTube ainda, não compre canal de YouTube hoje. Então é isso, jovens, fiquem aí com a entrevista e eu volto no final. E tem novidade no Paraíso dos Cupons, hein, se liga. Então é isso, tchau, tchau. Nosso bagulho é fazer a revolução. Foice, martelo e com o copo na mão. Vermelha é nossa bandeira e o nosso coração. Você, como professor, entende perfeitamente o escritório precarizado montado às pressas na pandemia? Então, com certeza. Né, sabe como é. A gente teve que se adequar nesse momento de pandemia aí para conseguir fazer quase um estúdio aqui em casa, né? Para conseguir lecionar. Não, nós todos, cara, eu também, né? Eu também tenho canal no YouTube, Twitch, né? A gente faz produção de material. A gente teve que virar uma pequena televisão caseira, né? Do nada, Sim, da fato. noite pro dia, né? E a gente virou a cadeia produtiva inteira, né? Porque de um dia para outro você fala assim, pô, eu tenho que editar isso também, que beleza. O áudio não tem qualidade, eu preciso do microfone. Ah, uma câmera, né? É essa pequena insanidade que sempre acontece. De fato. Bom, ô João, se quiser, né? Acho que, pô, tem tantos seguidores seus quanto meus aqui, mas para quem é meu seguidor, se quiser se apresentar, falar qual que é o seu canal, sua... Claro, claro. Meu nome é João Carvalho, eu sou historiador de formação, eu sou formado em História e Letras Clássicas, eu fiz mestrado em História Medieval, faço doutorado em História Contemporânea, né? Eu sou educador popular, eu sou militante comunista. Eu criei e co-criei o Revolu Show, que é um podcast muito grande da esquerda revolucionária. Eu saí do Revolu Show há pouco tempo por uma questão de agenda. Para além disso, eu tenho um canal no YouTube, né, que é o Assim Disse o João, que é o meu mesmo login aqui no Instagram e também na Twitch, né, aonde eu tento compartilhar um pouco desses meus estudos, né? Nós, professores, nós sabemos como é que é isso, né? A gente tem essa sanha de compartilhar o saber, né? E assim, eu quero dizer primeiro assim, que eu acho o seu trabalho espetacular, eu acho o seu trabalho brutalmente laudável, uma coisa maravilhosa, porque a gente tem que desencastelar o saber, sabe? Durante muito tempo, o academicismo, ele foi aquela coisa que encastela, que forma aquela torre de marfim, fica aquele saber preso na universidade, e nós que também trabalhamos com os mais jovens, que educamos os mais jovens, a gente vê muitas vezes, né, a gente sente aquela dor de saber que o conteúdo que está sendo ministrado lá na universidade muitas vezes está anos-luz na frente daquilo que a gente está ministrando ali para baixo, né? No meu caso, que sou historiador, uma história muito positivista ali do século XIX, focada nas pessoas. Seu caso da geografia física humana também é a mesma coisa, né? E a gente tem toda uma produção que a gente quer trazer, né, exatamente para os jovens que são absurdamente aptos a receber essa produção. E eu acho que a gente tomar esses meios, né, da mídia é necessário demais. Então, cada professor que se ventura, que dá a cara a tapa, que aprende a virar um comunicador social também, ele está construindo, né, está colocando ali um tijolinho, né, nessa ponte que a gente vai fazer para tirar o ser humano da sua pré-história. Então, quero te parabenizar demais, te agradecer o convite, para mim é uma honra, fico muito honrado, né? Tem um grande revolucionário que é muito pouco conhecido, que é o Thomas Sankara, que é o responsável pela Revolução Burkinabe, né, de Burkina Faso. Você, como professor de geografia, você
sente essa dor ainda maior do que eu. Se você pedir para as pessoas apontarem Burkina Faso num mapa, você sabe que não acontecerá, né? Mas assim, as revoluções anticoloniais, elas foram muito importantes na construção do século XX, e o Thomas Sankara falava, né, que é obrigação de cada militante responder a mesma pergunta ad nauseam. Se tiver que responder 2000 vezes, tem que responder 2001 e com um sorriso no rosto, porque essa é a nossa função. Então, assim, a gente vem vivendo, infelizmente, tempos de um grande obscurantismo, né? Tempos terríveis que a gente vê o ovo da serpente sendo cada vez mais chocado, né? E eu fico, de certa forma, até muito feliz que o assunto tenha voltado à pauta, porque é a oportunidade que a gente tem também, né, de esclarecer algumas confusões, e mais do que algumas confusões, esclarecer algumas coisas que são plantadas, que são de fato um revisionismo histórico, né? A gente vai tendo uma percepção histórica que muda muito com o tempo, né? Tem uma pesquisa que é muito interessante, que foi feita na França ao longo do século XX e na virada do século XXI, de quem era o país mais importante para a libertação francesa depois da Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, quem era o país mais importante? Primeira vez que a pesquisa foi feita foi em 46. Em 46, quase 70%, 68% vira e fala: a União Soviética foi o país mais importante. Essa pesquisa foi sendo repetida de 20 em 20 anos, e a cada 20 anos a importância da União Soviética ia diminuindo e a importância dos Estados Unidos e da Inglaterra ia aumentando. Quando você chega em 2020 não, desculpa, acho que 2016, que foi a última vez, já saiu de 60 e tantos para 20% a importância da União Soviética. Então você vê como que uma produção cultural, uma guerra fria cultural, né, a tomada dos meios de comunicação, a gente cresce inserido num contexto em que todo mundo já viu o Resgate do Soldado Ryan, o filme de guerra daqui, o filme de guerra de lá, mas ninguém nem sabe direito o que aconteceu naquele canto de lá, né? Então é muito importante a gente poder dirimir essas dúvidas, e eu te agradeço enormemente. E peço desculpa porque eu gasto 30 minutos para dar oi, então Males de historiador. Fica à vontade, até reforçando o que você fala, né? Eu sempre costumo falar para os alunos, e é muito engraçada a narrativa que a gente conta de como que o exército nazista ele foi derrotado, por exemplo, na União Soviética. Quem derrotou o exército nazista? O frio, né? Frio. Então o frio foi o responsável. O exército vermelho não teve nada a ver com isso, né? A Alemanha é um país tropical que faz fronteira com a Guiné Equatorial. O traje típico da Alemanha é a saia de palhoça, né? E eles não estavam aptos a lidar com frio de forma nenhuma, né? A impressão que a gente tem às vezes é como se o exército nazista tivesse subido de Havaianas para caminhar até Moscou, né? O que a gente sabe que é uma enorme mentira, né? A construção que se dá depois, ela é muito preponderante nessas ideias. Então, assim, quando você diz que o frio matou o exército nazista, você também está dizendo que o exército soviético era incapaz, que aquele povo não poderia por si só suportar a ameaça da besa nazi-fascista. Em última instância, você está comprando a ideia nazista de superioridade do povo ariano ao povo eslavo, né? E eu acho que é importante a gente pontuar algumas coisas, né? Sobre o que foi a Segunda Guerra Mundial como um todo. A gente tem que entender que o fronte oriental, ou seja, a invasão da União Soviética e dos países, né, da região eslava da Europa, da região oriental da Europa, ele foi uma guerra de extermínio, foi uma guerra de massacre, uma guerra muito mais cruenta, muito mais cruel, muito mais desumana do que foi a tomada do Ocidente, né? Os primeiros movimentos de guerra da Alemanha foram assistidos pelo grosso da Europa numa esperança, inclusive por parte do Churchill, por parte da Europa Ocidental, que eventualmente, em a Alemanha ganhando corpo, a Alemanha e a União Soviética, uma matasse a outra e eles se vissem livres das duas, né? A família real britânica flertava loucamente com o nazismo. Nós temos fotos de gente em parada, gente fazendo símbolo nazista dentro de parada nazista, né?
Com o fascismo italiano também, o Churchill a mesma coisa. A gente tem que lembrar que a França capitulou diante da invasão, né? A gente teve a República de Vichy na continuação, que era uma república colaboracionista do nazismo, né? O La Résistance, que é formado depois. Primeiro você tem uma tomada muito rápida, que para ali no Canal da Mancha, de fato. Ali a Blitzkrieg vai ter um problema em cruzar o Canal da Mancha, as defesas britânicas vão conseguir segurar e isso vai passar para o outro canto. Mas aquilo não foi uma guerra como foi a guerra no fronte oriental. As mortes foram muito menores, os tiros foram muito menores, a necessidade, a ocupação foi muito rápida. Inclusive, os nazistas tinham a pachorra de acreditar que eles eram tão absurdamente superiores que eles planejavam tomar a Rússia inteira e acabar com a União Soviética em um ano. O plano original de Hitler e da alta cúpula nazista era nos 6 primeiros meses chegar até Moscou e no outro ano estar tudo tomado. Para quê? Para que eles pudessem ter acesso à Ásia Central, que era importantíssima como fonte, né, de minérios de petróleo, de fonte energética, e para usar o povo eslavo como escravo na produção de alimentos também, ali na região do Baixo Volga, Cazaquistão, que é uma região, né, de grande produtividade agrícola. Ou seja, né, o que a gente tem com o nazismo é aquilo que já acontecia com o colonialismo, com o imperialismo, mas voltado para dentro da Europa. Existe um autor muito importante chamado Aimé Césaire. Aimé Césaire é um homem negro que sai da América Central, vai para a França, ele vai fundar um movimento na França chamado... Vai ser um dos fundadores, ele não vai ser o único fundador, o movimento de Negritude, e quando ele volta para a Martinique, ele era martinicano, ele vai escrever 2 livros, que é o Cahiers de Retour au Pays Natal, o Caderno de Retorno ao País Natal, e o Discurso sobre o colonialismo, onde ele vai mostrar que o que o nazismo faz, que o que o fascismo faz, é pegar políticas que já existiam para o terceiro mundo, que já existiam no colonialismo, que já existiam no imperialismo, e voltar elas contra a população branca da Europa. Não é a Alemanha que inventa o campo de concentração. Não são eles que vão inventar a ideia de matar uma etnia. Não são eles que vão inventar a ideia de racialização da sociedade. Eles sequer inventam os termos que eles usam. Solução final é um termo canadense. A primeira vez que o termo solução final é usado, ele é usado no Canadá em 1911 pelo diretor dos povos, do que seria a FUNAI do Canadá. Tá? Ele era o diretor dos povos originários do Canadá, ele fala que a melhor forma de lidar com os povos originários do Canadá era dar a eles uma solução final, era matar todo mundo. Isso é uma ideia canadense. O Lothrop Stoddard, que foi um ideólogo muito importante da Ku Klux Klan e que tem todo um trânsito atlântico dessas ideias, Lothrop Stoddard, que por sinal, além de ser um ideólogo da Ku Klux Klan, foi conselheiro presidencial de 2 presidentes estadunidenses diferentes. Ele é que cria o termo Underman, sub-homem, que vai dar o Untermensch dos alemães. Então, assim, a gente tem que entender que os fascismos, nas suas múltiplas acepções, né, o fascismo italiano, o nazismo na Alemanha, mas também o salazarismo, o franquismo, né, e os outros regimes atuais que a gente tem, que são ou filofascistas, ou proto-fascistas, ou abertamente fascistas, o fascismo ele é um limite possível do modo de produção capitalista. Tudo aquilo que os fascismos vão fazer, eles não estão necessariamente inventando nada de novo. O que a Alemanha vai fazer, de fato, é uma produção industrial voltada para o extermínio, como nunca antes foi feito, com muitas vírgulas. Porque quando a gente pega o que foi o colonialismo, o que os Estados Unidos fazem com os campos de concentração contra os filipinos, o que os espanhóis fizeram em suas colônias, o que a Bélgica, que é um país pequenininho, lindo, todo mundo fala linda seleção belga, ninguém sabe que a belga mutilou e matou e assassinou mais de 10 milhões de pessoas no Congo. Foi na mesa de um rei belga que a África foi dividida. Gente, olha um mapa da África. Não te parece antinatural como as fronteiras são tudo retinha? São retinhas porque elas foram feitas numa mesa na Europa, com uma régua, tá? Então, assim, tudo aquilo que a gente já tinha visto ali antes, a gente viu depois. E a verdade é que quem consegue segurar o ímpeto da besta nazi fascista será
a União Soviética, né? Então, quando a gente iguala o comunismo e o nazismo, a gente está jogando fora com a água do banho o bebê junto. Nós estamos igualando o explorador e o explorado. Nós estamos igualando o algoz e o libertador. Né? Então esse é um primeiro ponto dos vários outros que a gente tem que fazer para a gente entender um pouco desse percurso histórico, né? Para a gente não cair muitas vezes nesses engodos que são vendidos como revisionismos históricos a posteriori. Ô João, até adiantando, né? Eu abri uma caixinha de perguntas. Eu tenho bastante seguidores, inclusive, alguns até já dando uma dica, tá, pessoal? Se for comentar, por favor, né? Faz comentário com respeito, não tem nenhum problema ter outro tipo de pensamento, deixa com respeito, né? Mas bastante seguidor quer ter um caráter um pouco mais liberal. E com esse caráter um pouco mais liberal, uma das perguntas que eu recebi, por exemplo, foi se um país que é declaradamente socialista ou comunista, que prega, segundo ali, né, a pergunta, a estatização dos meios de produção a partir de uma revolução armada. Existe espaço para quem discorda desse tipo de pensamento? Existe espaço para alguém, por exemplo, um burguês que não queria abrir mão do seu meio de produção privado, mas ele vai ser obrigado, de maneira segundo, antidemocrática, para causar uma revolução. E se essa pessoa discordar, ela corre risco de vida? Ela pode ver no país discordando do governo socialista? Vou respondendo por partes, né? Primeiro, eu acho muito irônico quando a gente usa o termo antidemocrático para esse tipo de pergunta, né? Eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente primeiro se ponderar. O que é democracia? Se a gente pega o conceito de democracia, vamos no grego, tá? Democratos, né? Democrateu, na verdade, que o verbo vai ser inflexionado, mas eu não vou ser o cara chato do grego antigo aqui. Mas vamos pegar o conceito de democracia em grego. O que é a democracia? A democracia é o governo do demos. Demos é o povo. O povo no sentido de a esmagadora maioria do povo. Seriam, de fato, as democracias burguesas democracias? Se eu tenho uma clivagem minúscula da sociedade no poder, se a esta clivagem minúscula da sociedade é garantida prebendas e o controle do Estado, enquanto a esmagadora maioria da sociedade é garantida o céu ideal de ter a mesma liberdade do rico de dormir embaixo de uma ponte, isso é democrático? Então, assim, primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar, né? Por quê? Os países que fazem as revoluções e que entram na fase de transição ao socialismo, o comunismo a gente ainda não viu nessa terra. O comunismo ele é uma futurologia. O comunismo vai ser quando não houver mais classes numa sociedade. O que nós temos é o socialismo real, né? Revoluções que aconteceram, países que entraram nas etapas de transição. Uns foram os mais, outros foram menos, outros abandonaram, outros ficaram um tempo, outros fizeram um reformismo, outros criaram uma solução local. Isso é uma longa discussão que a gente pode falar de cada um deles à exaustão, né? Mas vamos colocar, todos esses países eles se consideram o quê? Eles se consideram democracias populares. Por que democracias populares? Porque, de fato, nestes locais, em tese, quem comanda os destinos da nação é a maioria das pessoas que vão ser representadas no partido que fez a revolução, ou em grupos que fizeram a revolução, ou num conjunto de partidos, movimentos sociais que fizeram a revolução. Ora, da mesma forma que a democracia burguesa se chama democracia enquanto ela de fato representa uma classe, que é a classe burguesa, e podemos entender da exata mesma maneira a face negativa desse conceito, temos então uma ditadura da burguesia contra o proletariado. Da exata mesma maneira, a democracia popular, que representa a base da pirâmide, que representa quem constrói a pirâmide, não os faraós, ela também será uma ditadura do proletariado. Em que sentido se usa o termo ditadura? E aí eu estou usando no sentido marxiano, o sentido que Marx e Engels usam o termo ditadura dentro da sua obra. Ditadura significa um sistema de governo, eles estão sendo aristotélicos aqui, tá? Isso aqui é baseado em Aristóteles. É um sistema de governo onde uma classe comanda. Qual classe comanda? O proletariado, os trabalhadores.
Ainda assim, como existem mais de uma classe, essas classes são antagônicas, existem antagonismos de classe, nós temos então uma ditadura, mesmo que nessa ditadura seja uma democracia popular, ou seja, temos a maioria mandando. Da exata mesma maneira que os liberais criaram as maravilhosas leis contra a vagabundagem para que crianças de 6 anos pudessem trabalhar na Inglaterra, da exata mesma maneira que a guerra às drogas vem sendo conduzida, parabéns às drogas, que vem ganhando a guerra às drogas desde o primeiro segundo das guerras às drogas, para encarcerar e matar pobre, negro e minoria, da exata mesma maneira que somos escravos da venda da nossa própria mão de obra. E isso passa muito ilibadamente. Obviamente, a partir do momento que se tem uma mudança social revolucionária, você vai ter que ter uma mudança também nessas estruturas de poder. Vou terminar de responder a pergunta da pessoa da forma mais direta possível. Vou te dar um exemplo prático. China. Mao Zedong tem um texto maravilhoso chamado Sobre as contradições no seio do povo e as contradições com o inimigo, onde ele divide as contradições, obviamente, dentro do povo e fora do povo com o inimigo. Contradições com o inimigo têm que ser resolvidas de forma ditatorial, têm que ser resolvidas de forma direta. Por quê? Porque é o inimigo. Se você não resolve isso com seu inimigo vai te atacar, vai te tirar do poder e vai acontecer. Contradições no seio do povo, não. Elas têm que ser resolvidas de forma democrática, têm que ser resolvidas com diálogo. Se elenca uma burguesia nacional e se faz uma clivagem separando o que é burguesia nacional, o que é uma burocracia, um capitalista comprador, e o que são os imperialistas dentro de um país, vão ter pessoas que vai ser dada a chance, inclusive normalmente é dada a chance a todos, de se adequar àquele novo regime. Nenhum regime na face da Terra recebeu uma petição no Avaz e caiu. A Bastilha não caiu. Vamos pegar as grandes revoluções burguesas. Cromwell chega ao poder com a cabeça do rei rolando. Né? A Revolução Francesa não aconteceu por meio de uma petição no Avaz e entrega de flores. Da exata mesma maneira, quando acontecem as revoluções populares, também não vai acontecer isso. Ou seja, se a pessoa quiser se adequar, quiser começar uma nova vida ali dentro, ela tem a possibilidade. Um exemplo muito clássico disso é o último imperador da dinastia Qing, que virou um trabalhador na China. Tem as memórias dele publicadas para quem quiser ler. Agora, se a pessoa não se adequa e se a pessoa quer dar um golpe contra-revolucionário, qualquer sistema do planeta vai ter a manutenção do poder. E essa pessoa não vai poder, gente. Então, assim, virar e achar assim, isso é falta de liberdade. Meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. Nos Estados Unidos, no ano passado, um grupo de jovens dentro de um Reddit descobriu que uma empresa seria vendida. Eles se juntaram para comprar as ações dessa empresa e subir artificialmente o valor dessa empresa e ficarem ricos, dando um golpe que não podia ser mais capitalista possível. O sistema capitalista perseguiu essas pessoas, proibiu eles de dar esse golpe, que é o exato mesmo golpe que o resto do mercado dá contra eles, mas eles não eram de dentro do mercado. Essas pessoas foram banidas da bolsa e eles não puderam fazer isso. Que liberdade que você tem aí? Você tem liberdade de dissenso? Você tem liberdade de discordar? Então, assim, a questão da liberdade num modelo idealista, ela só funciona no ideal. Essa é a diferença básica do idealismo. O liberalismo é totalmente idealista. Você vê, por exemplo, o Tocqueville falando maravilhas dos Estados Unidos. Sabe o que não tem no livro do Tocqueville? Um negro. Você não acha no livro de Alexis de Tocqueville falando as maravilhas da democracia espetacular estadunidense um negro. Era o país com mais escravos no mundo. Os escravos eram açoitados na rua. Os escravos eram não só açoitados na rua, as pessoas paravam para ver o açoite. Depois que eles eram mortos, elas levavam dedos de recordação. Não aparece no livro do Tocqueville. Não aparece no livro do Tocqueville que 5 dos 6 primeiros presidentes norte-americanos eram donos de escravo. Né? Os grandes pais do liberalismo também não falam isso. Agora, nós não. Nós somos muito diretos nesse ponto. Então, assim, se houver uma revolução, isso quando houve uma revolução, Cuba, por exemplo, abriu as portas. Quem queria ficar, podia ficar desde que se conformasse à nova conformação social. Quem quer ir embora, tinha uma política de portas abertas, pode sair. No começo saiu muita gente. A China permitiu que houvesse uma adequação, e ainda deu um prazo muito longo para essa adequação.
A União Soviética também da exata mesma forma. Se você for estudar o que foi a NEP, quem eram os NEP-men, como que houve essa transição no partido que vai começar, é óbvio que ali a gente está sobre a égide de uma guerra civil gigantesca, né, e chamar a guerra civil russa de guerra civil é bondade com os ocidentais, porque quando 15 potências estrangeiras invadem um lugar, essa guerra não é civil. Não é isso que é civil, né? Não é exatamente civil essa guerra, né? Mas durante este período, durante o período da NEP, por exemplo, você tinha um resto de camadas burguesas ali dentro inseridas, que depois ou vão se adequando ou vão sendo expulsas, saindo, e em última instância, aqueles que tentam minar a revolução vão ser perseguidos. Então espero ter respondido a pergunta do rapaz, e espero que ele entenda, né, que Julian Assange não está preso por ter lindos olhos, né, que o Wikileaks o Wikileaks não existe e a pessoa tem que fugir uma vida inteira depois que ela revela os segredos do Estado que está manipulando as pessoas, né, num ambiente de profunda liberdade. Né? Então, assim, existe muita ideologia, né, e o véu da ideologia tampa a verdade da materialidade da praxis que passa por trás. João, outra questão aqui que foi levantada seria se você acha que existe algum modelo socialista, ao longo da história, não necessariamente hoje, por exemplo, o modelo soviético, enfim, que foi o melhor modelo, o modelo mais parecido com o modelo marxista, e se você concorda com as práticas do Stalin. Porque o Stalin, ele é muito mal visto, porque você tem ali uma série de livros, por exemplo, tem dados na internet que vão desde 100 milhões a 20 milhões de mortes, as gulags que são comparados aos campos de concentração nazista. Então, né, para deixar um pouco mais objetiva aqui a pergunta, basicamente, você concorda com o modelo de socialista soviético praticado por Stalin? E por que se de fato teve 100 milhões de mortes ou 20 milhões de mortes? E a questão da fome também. Se a União Soviética teve fome durante o mandato aí, desde o Stalin... Vou ir além da sua pergunta, né? Eu acho que a questão da fome é a questão do Galadamar, o famoso Holodomor em português. Vou chegar nele também. Vamos lá, por partes. Não existe um modelo marxista ideal de como é. Não é uma receita de bolo, não tem um livro secreto que você ganha quando você faz a revolução e você consulta ele dia 1. Você tem que fazer isso e isso. Dia 2, você tem que fazer isso e aquilo. As condições materiais vão ditar essa praxis. E é óbvio, gente, que a luta de classes continua depois. Ninguém que está no status quo sai do status quo e fala, porra, parabéns, está aqui a chave do país, tá? Você vai entrar no quartinho à direita, ela tem uma lista de onde a gente deixou o dinheiro. Um beijo no seu coração, eu tô indo pra praia, foi bom enquanto durou. Isso não acontece, né? A gente tem uma guerra ferrenha que continua depois, a gente tem a tentativa de restauração desses regimes, a gente tem a ingerência externa que é continuada o tempo todo, né? Venhamos e convenhamos, gente, desde que os Estados Unidos levantou o Big Stick pela primeira vez contra o Haiti, ainda no final do século XVIII, ele nunca mais baixou este porrete. Tá? Então a ingerência externa também é muito importante. Então, partindo desse pressuposto, e partindo do pressuposto que não existe um manual, o que nós temos são experiências práticas limitadas pelo seu tempo, pela sua tecnologia, pelas suas condições materiais, e o que elas foram capazes ou não foram capazes de fazer, e todas elas têm erros e acertos. O que é muito importante? Muito importante é a gente ter autocrítica sem ter autofagia. Qual que é a diferença? Autocrítica é eu compreender que houve um erro, aprender com este erro e tentar sanar este erro quando for possível para errar diferente. A autofagia é a partir de um erro qualquer, eu extirpar qualquer estatuto de validade de uma experiência. Vamos pegar um exemplo muito louco. Vamos imaginar um lugar que morresse 11 pessoas a cada minuto de fome. Tá? Isso daria, ao longo do ano, 5 milhões e 600 mil pessoas mortas de fome no ano.
Ao longo de 30 anos, isso daria 168 milhões de pessoas mortas de fome. Esse lugar que a gente imaginou chama Nosso Mundo Atual. Os dados são dados pela Oxfam, foram liberados agora, né, no começo de janeiro. Os dados de 11 pessoas morrendo por fome são de 2020. Você imagina, voltando para trás, quantas pessoas morriam por fome em 1990, em 2000, em 2010, os dados são muito maiores. Ou seja, isso é só fome. Nós não estamos falando de guerra, nós não estamos falando de deslocados, nós não estamos falando de falta de vacina, nós não estamos falando de nenhum outro problema estrutural. Nós estamos dizendo que só de fome o capitalismo matou, com dados de uma organização que é tudo menos comunista, mais de 170 milhões de pessoas nos últimos 30 anos. Nós estamos invalidando, enquanto sociedade, a experiência capitalista e falando não dá certo de jeito nenhum, temos que parar, isso é um absurdo. Nós não fazemos isso. Mas a gente espera de qualquer revolução que no outro dia de manhã o cara abandone as armas e entregue uma sociedade perfeita, pristina e sem erros. Todos os regimes cometeram erros, cometeram. Mas eu reitero e reafirmo, o pior socialismo é melhor do que o melhor capitalismo para a esmagadora maioria do seu povo. Pode não ser para o Neymar, nem todo mundo vai poder comprar uma NFT de macaco de 6 milhões de dólares. Mas para a esmagadora maioria do povo, nós estamos falando de regimes que trouxeram educação, segurança pública, moradia, acesso à cultura, segurança alimentar. Gente, segurança alimentar. Nós vivemos num mundo que desde o começo, da metade da década de 70, a gente poderia alimentar todos os seres humanos da Terra. Nós não o fazemos porque não dá lucro. Tá? E ainda assim, a gente continua sem invalidar esse sistema. Voltando para os sistemas que a gente já teve. Eu particularmente acho que a União Soviética, ela foi a pioneira, né? A União Soviética faz a sua revolução em 1917, a segunda revolução que a gente vai ter vai ser no começo de 21 na Mongólia, que ninguém conhece, não sabe nem que existiu uma revolução na Mongólia, mas ela existiu e foi a segunda. Como pioneira, como experiência pretérita para olhar para trás, ela tinha teoria revolucionária, que ela podia ler a teoria e se basear na teoria, e ela tinha a experiência da Comuna de Paris, que durou muito pouco tempo. Então, a esmagadora maioria da construção da transição socialista soviética foi na base da tentativa e erro mesmo. E foi na base da tentativa e erro com as tecnologias disponíveis em 1917, num país que ainda era feudal, que tinha 93% da sua população analfabeta, que tinha rompido a servidão de gleba pro forma há menos de 50 anos, mas que a servidão de gleba continuava a existir em todas as pequenas repúblicas, que era um caldeirão de colonialismo ali dentro, porque a Rússia czarista, quem era russo, da etnia russa, mandava, e quem era georgiano, quem era cazaque, quem era não sei o que, obedecia e apanhava muito, num país que não era sequer eletrificado. Gente, a primeira bandeira de Lenin é a revolução, a eletrificação é a revolução na Rússia. A primeira grande coisa que eles fizeram foi eletrificar a Rússia. Nós estamos falando de um país que apanhou feito um condenado na Primeira Guerra Mundial, sai da Primeira Guerra Mundial de tanto apanhar, depois de um século inteiro na rabeira dos países imperialistas dentro da Europa, se endividando constantemente. Este país sai de uma revolução e entra numa guerra civil muito cruenta, onde ele é invadido não só pelos exércitos brancos dos reacionários, mas por outras 14 potências estrangeiras, passa 10 anos em guerra civil. Existe uma fome na Rússia em 23 causada pelas táticas do exército branco de destruir todas as plantações, que matou 10 milhões de pessoas. Ninguém sabe que ela existiu, porque não interessa falar que o Ocidente causou uma fome gigantesca dessa. Gente, a fome de Bengala em 43 durante a guerra. Tá? A gente tem uma mortandade de 2 a 3 milhões e meio de pessoas na Índia de fome, enquanto os indianos estavam sendo usados como bucha de canhão pelos exércitos da Inglaterra. Tá? Isso a gente simplesmente não fala.
Mas tudo que o revolucionário faz, se não é perfeito, se não é ideal, se não é típico ideal, não é simplesmente criticado, ele é ostracizado. E por que é necessário ostracizar? Porque é um clash basicamente civilizacional. São dois sistemas que são antagônicos. O socialismo, se ele começa a crescer demais, os países todos vão ser, o capitalismo sente. O capitalismo sente por quê? Porque ele perde mercados. Enquanto o povo russo se mantinha analfabeto, sem energia elétrica, na servidão de gleba, vários capitalistas, não só russos, mas também de fora, que investiam nesses pesados empréstimos que a Rússia recebia, enriqueceram muito. Muito francês ficou milionário e viveu uma vida linda e maravilhosa com punhos de seda e escargot, porque os servos da Geórgia comiam terra. Isso a gente não considera. Stalin. Stalin é o homem que assume depois que Lenin morre, e ele consegue fazer o processo de eletrificação da Rússia inteiro maior do que Lenin tinha programado, em 2/3 do tempo que Lenin tinha programado. O PICUS, o Partido Comunista da União Soviética, ele já discutia abertamente que haveria outra guerra imperialista desde o começo da década de 20. A partir dos congressos internos de 26 e 27, eles começam a apostar qual data que vai acontecer. Por quê? Porque a gente olha para a Segunda Guerra Mundial de um prisma completamente eurocêntrico. A gente olha para a guerra quando ela começa na Europa. A Segunda Guerra começou muito antes na Ásia. E a Rússia, metade dela está na Ásia. Só que a gente acha que não existe civilização depois dos Montes Urais. A gente não estuda a Ásia, a gente não sabe o que acontece. É um dado que eu acho que é muito sintomático. Nos séculos 16 e 17, 90% do PIB da humanidade era produzido pela China. Ninguém sabe disso. Tinha mais gente. Gente, a capital do Império Incaico tinha 4 vezes mais gente que a maior cidade europeia da época, que era Paris, e tinha esgoto e coleta de lixo. Foram dizimados pelos espanhóis. O que eles tinham? Tecnologia militar. Vamos voltar para o Stalin. O Stalin, então, ele vai encabeçar esse esforço de guerra que será vencedor. A União Soviética é quem mais perde gente, o maior morticínio, a maior quantidade de pessoas mortas são de soviéticos. Os soviéticos são os primeiros a impingir contra o exército nazista uma derrota. A Blitzkrieg ainda não tinha sido derrotada. E no primeiro 6 meses, ela entra para dentro da Rússia muito rápido. E a Rússia vai conseguindo travar. Existem batalhas que foram no Mar Norte, que a Rússia, inclusive, ganhou perto da Finlândia, que ninguém nem sabe que existe, mas são as primeiras derrotas dos nazistas. Ainda assim, depois desse primeiro ano, a Rússia consegue se manter. Por quê? Porque lá em 27, quando começa a discussão, quando dá 30 para 31, o Stalin não faz sozinho, gente. A gente tem que entender, gente, que nós não estamos mais no século XVIII. A historiografia não é mais escrita por Ranke, não é wie es eigentlich gewesen, não é como verdadeiramente aconteceu a historiografia dos grandes homens. A direção do PICUS não era só o Stalin era voto vencido em várias discussões, existia um comitê central, existiam vários órgãos do partido. É inumano vocês imaginarem que o cara acordava de manhã e sabia todos os dados de produção de grãos na Iacútia, ao mesmo tempo que ele estava acompanhando as minas de basalto no Cazaquistão. Gente, existe uma estrutura estatal gigantesca, existe um partido envolvido, existe um comitê central, existem diversos, né? O que é semelhante aos nossos ministérios, né? Mas este esforço que foi encabeçado por este chefe vai levar à formação de um parque industrial, à modernização desse parque industrial, a barrar a besta nazi-fascista e depois a destruir a besta nazi-fascista. E o país que tinha 93% da população analfabeta em 17 sai da Segunda Guerra Mundial como a segunda maior potência do mundo. Os 2 maiores crescimentos econômicos da história do planeta no século XX são da União Soviética no período entre guerras e da China no final do século. Quando você pega quais são os países que têm os melhores níveis de alfabetização, acesso à educação, acesso à segurança alimentar,
acesso sanitário e saúde, você vê uma lista dos partidos socialistas. Durante a nossa pandemia de Covid, pega os dados dos partidos que ainda se mantêm sob a égide de partidos que se consideram socialistas. Vietnã, Laos, China. Dá uma olhada nos dados. Dá uma olhada nos dados de Cuba. Depois você olha os dados dos Estados Unidos, da Índia, do Brasil. Algo de certo esse pessoal está fazendo. Né? O que a gente quer mostrar é que outra construção social é possível e que é uma construção social emancipatória. Erros foram cometidos muito. Vou falar da fome, que foi me pedido para falar da fome, e eu juro que eu paro de falar, porque eu falo demais, senão eu fico 2 horas falando de cada coisa e eu vou tocando, tá? Bem, como eu já tinha dito, a gente já tinha tido esta fome endêmica na Rússia, muito em si também provocada, aumentada, né, por causa dos fatores da guerra civil na década de 20, mas fome na Rússia, a gente tem pelo menos, pelos registros dos agrônomos que estudam lá, antes e depois da União Soviética, a gente consegue provar arqueologicamente que nos últimos 400 anos, até 1934, teve fome. Tá? E a fome, ela era perene, ela era cíclica, de tempos em tempos, mais dia, menos dia, passava uma década, às vezes uma década e meia, às vezes meia década, às vezes 2, você tinha fome, você tinha um ciclo de fomes na Rússia. Por que você tinha um ciclo de fomes na Rússia? Primeiro, porque as técnicas eram as mais rudimentares possíveis. Quando a gente fala que a Rússia ainda era feudal, muitas vezes quando a gente fala feudalismo, a pessoa pensa no Shrek, né? A pessoa acha que vai ter um castelo, uma princesa, o Shrek e um dragão voando. Não, gente, a gente está falando do modo de produção feudal. A Rússia era desprovida das tecnologias mais recentes. Tem um dado que é super irônico, que em 1920 e pouco, acho que é de 22 esse cenário, eles vão ver quantas colheitadeiras tinham na Rússia. Tinham 4.500 colheitadeiras de última geração na Inglaterra e na Rússia inteira, União Soviética inteira, ou seja, nós estamos falando de um bagulho, gente, que faz fronteira com a Alemanha e com o Japão. Tá? Tinha duas. Quando você chega no final da década de 30, tinham 22 mil. Você vê a diferença como foi catapultado. Ou seja, a gente está falando de gente que usava arado de ferro. É tecnologia do século XIV que era usada para plantar. Então você tinha fome ali de tempos em tempos. Quando a gente tem o chamado pelo Ocidente de Holodomor, que é a grande fome que teve em 32 e 33, que vai arrefecer no final de 33, apesar de no Baixo Volga entrar até quase o começo de 34, você tem uma confluência de fatores. Primeiro, você está tendo uma mudança social do regime produtivo dos campos, aonde estão sendo instalados os sovkhozes e os kolkhozes. Vou explicar o que é cada um. Kolkhoz era basicamente uma cooperativa. Você juntava pequenas terras de vários produtores para eles trabalharem junto. O Estado dava para eles as sementes e os tratores rudimentares, aquilo que eles podiam para ajudar, para que aquelas pessoas cooperativizadas pudessem ter uma aplicação melhor de recursos, com melhores tecnologias, com técnicas de agronomia para catapultar a produção. E os sovkhozes era exatamente a mesma coisa, porém eram do Estado. Os sovkhozes eram áreas grandes, áreas de 10 mil, 20 mil desiatnas, que era a medida russa, que é mais ou menos 0,6 quilômetros, que eram estatizadas, e nos sovkhozes o Estado tomava conta daquilo e distribuía aquela produção para as pessoas que lá trabalhavam. Nos kolkhozes as pessoas eram donos daquela gleba gigante que era, em última instância, a somatória de tudo que eles tinham antes, mas as áreas que eram comunais, as áreas que eram, às vezes, da Igreja Ortodoxa Russa, as áreas que, às vezes, eram de um burguês que fugiu, e outras áreas assim. A gente tinha, antes disso, vários agricultores médios e agricultores grandes, latifundiários. Quando você chega para o agricultor latifundiário e fala, então, nós vamos dividir a terra para todo mundo, e o cara que trabalhava para você em regime de servidão agora vai ganhar um salário, vai ganhar uma terra e não vai trabalhar mais para você. Você tem que começar a trabalhar sua própria terra, viu, bonitão? Você acha que o cara vira e fala assim, porra, é verdade, né, cara? Deu 14h35, começou o tempo do socialismo. Deixa eu ver no meu calendário aqui. É, socialismo. É foda, vamos lá. Não, gente, as pessoas se rebelam e elas querem manter os seus privilégios. Então a gente teve um morticínio gigantesco de reses, de ovinos, de caprinos, de bovinos, de bubalinos. Não tem bubalino na Rússia, mas de todas as reses que você tinha ali. E, além disso, você teve
ações deliberadas para prejudicar a produção. Em que sentido? Ou a estocagem de grãos e tirar eles do mercado, esconder os grãos até os grãos sumir do mercado, para que o preço seja artificialmente aumentado, ou simplesmente tacar fogo na porra toda e foda-se. Então os kolkhozes e os sovkhozes eram muito atacados também. Fator número 1. Fator número 2. A questão climática. Nós estamos falando de um lugar que tinha, ciclicamente, tendência a ter colheitas melhores e colheitas piores. Por quê? Porque o ciclo das chuvas mudavam. As intempéries ali mudavam as formações lá em cima, mudavam, e isso prejudicava a colheita. A colheita, ela segue um ritmo padrão, e quando há desvios desse ritmo, a colheita pode ser beneficiada ou prejudicada. Normalmente ela é prejudicada. Mutação que melhora, gente, é só no X-Men. 99% das mutações pioram as coisas, né? Então, assim, a gente teve este ponto. A gente tem um terceiro ponto, que é muito importante também, que foi uma epidemia de difteria. Tá? Você que é jovem, você nunca nem ouviu falar de difteria. Você vai ouvir falar de difteria na sua aula de biologia. Ninguém mais pega difteria. Difteria e cólera é coisa que a gente vê em novela das 6, é novela de época. Mas naquela época não era. E difteria matava para um caralho, porque a pessoa ficava desidratada e morria. E você tem que pensar que se já não tinha muito medicamento bom nas capitais, quanto mais numa região do interior, quanto mais numa região dentro, né, de uma fronteira agrícola. Então a gente teve essa confluência de fatores e essa fome que vai começar em 32. E tem um outro fator também, que é a má versação de alguns recursos. Muitas vezes os caras estavam achando que o sovkhóz tal ia precisar de mais coisa e o kolkhoz tal ia precisar de menos, só que na hora que eles plantaram deu errado, deu ruim. Então a gente também tem esse fator de erro humano. Erro. Uma coisa é isso. Outra coisa é você virar e falar: o governo da União Soviética propositadamente matou de fome uma população étnica específica. A primeira coisa que diz contra isso é o fato de que a fome não ficou só na Ucrânia. A fome, ela começa na Galícia, região da Ucrânia, passa pelo Volga inteiro e vai até o Cazaquistão. Mais de 400 mil cazaques, que eram um povo seminômade, migraram para a China. Inclusive, nos dados liberais, eles aparecem como mortos e no outro ano eles voltam e aparecem como vivos, que é fenomenal. É a necromancia na União Soviética. Stalin faz um pentagrama no chão e revive 400 mil cazaques. Então, assim, a gente teve erros? Teve. Tiveram erros de implementação, tiveram erros da política do partido. Às vezes se foi leniente demais quando deveria ser duro, às vezes se foi duro demais quando deveria se ser leniente. Houveram os diversos erros. O que não há é uma tentativa de extermínio étnico de uma população específica. Isso é muito importante falar. E respondendo à última pergunta, eu acho que o quadro aqui atrás responde muito bem junto comigo o que eu penso sobre o nosso querido camarada Koba. Tá? Eu acho que o Stalin, um dos belos motivos que a gente está tendo essa live aqui em português e não alemão é o Stalin. Tá? Pese qualquer erro que tenha sido cometido, se não fossem os esforços, não dele, gente, a gente não é personalista, se não fossem os esforços que foram capitaneados pelo sujeito que representava o Comitê Central, mas que são os esforços do Partido Comunista da União Soviética, que representa o povo da União Soviética, ou seja, se não fossem os esforços dos soviéticos, não se teria barrado a besta nazi-fascista. Nós estamos falando agora, vamos falar um pouco do nazismo, né, para a gente entender o que é o nazismo. O nazismo, gente, é aplicar para todos os povos, inclusive os povos europeus, aquilo que já era aplicado para nós do terceiro mundo. É uma ideia absoluta de inimigo totalmente outro. Existe o eu, o ariano, o superior e o outro. Esse outro, ele não é sequer considerado humano. Ele é um Untermensch, ele é um sub-homem, um sub-humano. O nazismo perseguiu não somente os povos judeus, a gente teve a Shoah, né? O nazismo perseguiu os ciganos, a gente tem o grande genocídio cigano por Rasmus, que ninguém fala dele. O nazismo perseguiu
os negros, as minorias étnicas, perseguiu primeiro os comunistas, mas perseguiu depois os democratas mais progressistinhas e depois os democratas pouco progressistas. O nazismo perseguiu todas as minorias LGBTQIA+, que você conseguir pensar, elas foram perseguidas pelo nazismo. O nazismo perseguia sempre o outro. O inimigo era sempre o outro não ariano. E essa perseguição, gente, não é a perseguição de tipo, porra, vou xingar muito o cara no Twitter, vou fazer bullying com ele. Não. O nazismo chegava, por exemplo, na Bielorrússia, estuprava todas as mulheres de uma vila, depois pegava todas as crianças de uma vila, deitava elas no chão, colocava as mães estupradas para ver as crianças terem seus crânios esmagados pelos tanques, e depois colocava as pessoas numa vala coletiva e os Ersatzengruppen iam assassinando elas com um tiro nas costas, uma empilhada em cima das outras. Tá? É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de gente que abandonou completamente a humanidade. Estas pessoas não são mais humanas. Essas pessoas abandonaram a humanidade. Do outro lado, nós estamos falando de um sistema que buscou a emancipação do povo trabalhador. Acho que a gente comenta muito pouco dos erros do capitalismo, mas sobre os erros do comunismo, eu reitero o que eu falei antes. A gente tem que ter autocrítica, mas a gente não pode ser autofágico. Espero que eu tenha conseguido responder. João, e respondeu mais do que bem, né? O nível de informação que você passa aqui na live está agregando com certeza demais, tanto para os seus seguidores quanto para os meus. Infelizmente, meu tempo é um pouco curto, João. Então eu vou deixar uma última pergunta para você responder, um pouco menos desse caráter de disputa. Eu prometo que eu vou ser mais rápido. Imagina. Meu, tá sensacional, de verdade mesmo. Um pouco menos dessa disputa entre o nazismo e o comunismo, e um pouco mais sobre uma teoria que também foi muito questionado por alguns dos meus alunos. Para você falar um pouquinho mais, se você defende um modelo socialista, em que o Estado ele é tão forte, atuante, uma economia planificada, mas existe, por exemplo, o ranking de liberdade econômica, que é divulgado, que mostra que as nações que têm maior liberdade econômica, geralmente são nações mais desenvolvidas. O porquê que isso acontece? É porque o Estado forte dentro de um modelo capitalista não é necessariamente o que seria um Estado forte dentro de um modelo socialista, é isso? E assim, a gente tem que primeiro entender que o Estado é muito mais forte no modelo capitalista do que a gente imagina ou do que ele se vende como ele é. Né? Muitas vezes o liberal ele gosta de elencar seus heróis nos bilionários. Quando a gente pega a história dos bilionários e tira, né, a parte adocicada que é vendida, porque sempre tem uma garagem e o cara começou do nada e estava na garagem e teve uma ideia brilhante, e a gente vai ver de fato que boa parte das tecnologias das grandes empresas multinacionais, elas vêm de desenvolvimento tecnológico estatal e militar, que as linhas de crédito violentíssima que eles recebem vêm do Estado, que quando o sistema bancário se torna insolvente, o Estado é o primeiro capitalista, é o primeiro que vem resgatá-lo para garantir a sua solvência, e foda-se o trabalhador, todo mundo perde casa, todo mundo perde empresa, mas o banqueiro continua ali de boa. Quando a gente pensa que um homem como Elon Musk, que se vende como um gênio milionário, é filho de um dono de mina de esmeralda na África, recebe aportes violentíssimos de dinheiro do governo, comprou uma empresa que já estava pronta com uma ação de mordaça para que ninguém possa falar que essa empresa já existia ou que certa tecnologia já tinha sido envolvida por outro. E ainda assim está sendo processado pelo estado da Califórnia por conduzir um ambiente racista de trabalho, onde os negros não têm chance de subir, e tem lugares da fábrica que são chamados de navio negreiro e de plantation. A gente vê como é que as coisas mudaram muito para permanecer muito iguais. As empresas são as grandes joias da coroa hoje em dia. O que os estados capitalistas vertem de dinheiro em suas empresas é uma coisa de louco. Gente, vamos pensar o que é o Parque Militar Industrial Estadunidense.
Os Estados Unidos têm que estar constantemente em guerra. Por que que os Estados Unidos têm que estar constantemente em guerra? Porque desde a época do crash de 29, quando Maynard Keynes foi lá reconstruir a economia americana, os Estados Unidos tinha duas opções. Ou ele ia ter que redistribuir renda e redistribuir acesso dentro da sua própria sociedade, ou ele ia ter que fazer um parque militar industrial em constante expansão e manter uma ideia de polícia do mundo de guerra constante. Qual que ele optou? Né? Ele optou pelo segundo. Vamos lembrar que nós estamos falando do hegemon do capitalismo, do país que na década de 90 o Fukuyama falou, a história acabou, os Estados Unidos ganhou. 30 anos depois a gente viu que o buraco é mais embaixo. Mas nós estamos falando desse país que comanda um sistema de produção capitalista, e que 30% da sua população precisa de cupom para poder se alimentar. Nós estamos falando de um país que tem o maior número de presos em números absolutos e relativos. Ou seja, os Estados Unidos têm o maior número de presos do mundo, simplesmente no número, e tem a maior porcentagem da sua população presa. E aí quando você vai fazer, abre a palheta da Souvenir e vai ver a cor dessa população presa, você vai descobrir que quase 90% dela é feita de negros e latinos. Né? Então, assim, a verdade é que a intervenção econômica do Estado ela é muito maior, mesmo no mundo liberal, e essa ideia do consenso de Washington, do neoliberalismo, ela foi tentada na periferia do mundo. Eles não tentaram essas bobagens no centro não, meu amigo. Eles foram tentar isso no Chile, eles foram tentar isso na América Latina, eles foram tentar isso na Ásia, eles foram tentar isso na África. Não se tenta isso na Europa, não se tenta isso. O máximo que se faz é predar internamente. Se a gente for pensar o que foi a crise do dracma, a antiga moeda grega, a crise do escudo, e como que a Alemanha catapultou a sua economia, comprando a dívida de Portugal, da Grécia, da Irlanda e de outros países internos, a gente vê uma predação interna dentro do centro. Mas ainda com essa predação interna, não existe a implementação das medidas que o FMI ou que o Banco Mundial pede para qualquer país que a pele seja ligeiramente mais morena. Isso não acontece, então a gente tem que entender isso. Segundo, né? Qual economia hoje no mundo é a mais pujante? A chinesa. Se a gente tirar um único setor de tecnologia, né, que vão ser semicondutores muito avançados e formação de chipsets, que a China ainda está para trás, nos outros todos, ou a China já igualou ou a China passou. Nós estamos falando do país que em 1950 era o país mais pobre do mundo. Nós estamos falando de um país que a taxa de mortalidade por 1000, quando termina a Guerra Popular Prolongada, era maior que a do Bangladesh. Esse país, em 70 anos, conseguiu se catapultar para a segunda economia do mundo e vai ser a primeira em questão de tempo. Não é mais uma questão de se, é uma mera questão de quando. Ora, se tem algo que mesmo aqueles que chamam a China de capitalismo de Estado, porque a China é capitalista quando interessa, a China é socialista e mauzona quando é bom, e ela é capitalista e de boa quando interessa pra gente, varia ao sabor do vento. Mas se tem uma coisa que a gente pode dizer com muita clareza, que todos os dados estão aí, é que o sistema econômico chinês é planejado e é centralmente fechado no governo, sim. Não existe capital improdutivo na China, não existe rentier na China. O capital tem que ser produtivo e quem fala o que precisa ser investido e aonde vai ser investido é o governo. O Estado. A gente teve, agora há pouco tempo atrás, uma das maiores construtoras chinesas praticamente quebrando. O que o Estado fez? Minha dívida não é atrelada em dólar, minha dívida é minha moeda interna, minha dívida é em renminbi. Eu simplesmente englobo ela e forço ela a construir tudo. Eu jogo o dinheiro e tomo os acionistas de tiro e encampei ela. E está construindo, está funcionando e não teve crise. Enquanto o mundo estava na crise, né, o governo Lula deu muita sorte, todo mundo falando da venda das commodities, e isso é um assunto super comum, né? O governo Lula teve a venda das commodities, vendia minério pra caralho pra China, vendia ferro-guso, vendia não sei o quê. Neste mesmo período, que é o período pós-crise do subprime, a China usa mais concreto em 6 anos dentro da China que a humanidade usou em 100 anos na humanidade inteira.
Isso é o Estado conduzindo a economia. E as pessoas viram e falam assim, é um absurdo que eles estão construindo cidades fantasmas. As cidades fantasmas de 2010 já estão quase todas ocupadas. Agora eles estão construindo para 2070. Isso chama planejamento. Então, assim, quando o pessoal gosta muito de falar da mão invisível do mercado, mas a mão invisível do mercado ela é muito boa para dar murro e fisting. Porque quando é a hora de alocar recurso, ela é péssima. Quando os recursos são alocados, se a gente tem recursos finitos, a alocação racional desses recursos vai, obviamente, catapultar as benesses que vão ser produzidas desse recurso. Isso é uma questão muito lógica. Quando você analisa o que é o crescimento econômico da China, quando você analisa que agora, depois que a China começa a arrefecer os números do seu crescimento quantitativo e começa a focar num crescimento qualitativo. E é muito engraçado, porque a gente fala assim, a China está diminuindo o seu crescimento, a China vai quebrar amanhã. Aí você olha a tabela de crescimento da China. Porra, é o único país do mundo que não teve crescimento negativo durante a Covid. Cresceu 2%, está previsto crescer 7 ou 9% esse ano. Qual foi a última vez que a gente cresceu 9%? Ah, tem 45 anos. Ah, esse é o crescimento pequeno da China. Quem está crescendo agora 10%, 15% ao ano é o Vietnã. Quem começou a subir para 7%, 10% é o Laos. Algo de certo está acontecendo aí. Então, assim, sendo muito sincero, eu acho que o modelo funciona e quanto mais se desenvolvem as forças produtivas, mais fácil fica deste modelo funcionar. Se você for pensar o que as tecnologias de 5G, o que redes e cadeias logísticas em 5G permitem numa questão de organização de produção, e você for pensar o que era 700 caras sentados num ministério em 1930 na União Soviética, recebendo dado todo dia por telégrafo e um gritando com o outro sem parar, você vê que a gente caminhou anos-luz na capacidade organizativa para poder conduzir um modelo diferente. Para além disso, né, se a gente pensa que o capitalismo é um modelo baseado na exploração do homem pelo homem, se o capitalismo é um modelo baseado no lucro, sempre em expansão constante em espiral, este é um modelo fadado a alcançar um limite. Se tudo vira mercadoria, na hora que tudo é mercadoria, não tem mais mercadoria para virar mercadoria. Se todo o lucro só é lucro sobre lucro, vamos pegar um exemplo muito simples, gente. Se uma empresa gera 100 bilhões de dólares de lucro num ano, e ela tinha gerado 95 no ano anterior, beleza. Pô, ela cresceu quase 5%, tá lindo. Mas se no outro ano ela gera os mesmos 100 bilhões de lucro, ela teve um crescimento de 0. Se ela gera 99, ela teve um decréscimo. Tá? É assim que é medido o lucro no capitalismo. Tá? Então nós estamos falando de um modelo que esgota as fontes naturais, é predatório ao planeta, é predatório às pessoas. Portanto, socialismo ou barbárie. Ô, João, infelizmente eu tenho... Porque surgiram muita... De verdade, você tá falando coisas sensacionais, eu tô realmente, de fato, tendo uma aula com você também, de verdade, aprendendo bastante. Surgiram uma série de outras perguntas, mas infelizmente os ossos do ofício, inclusive, tenho que dar aula logo menos, tá? Por exemplo, até fico com um convite pra gente marcar uma nova... Não, podemos fazer uma outra. Podemos fazer a parte 2, respondendo as perguntas da parte 1 e já preparando as perguntas da parte 3. É mesmo, porque dúvidas não vão ter. Surgiram, por exemplo, perguntas relacionadas ao que você acha dos modelos da América Latina, que seriam, algumas pessoas chamam de neossocialismo, a respeito da Venezuela, o modelo, por exemplo, do Rafael Correa, do Hugo Chávez, do Maduro, por exemplo. Cuba, se você considera que a Revolução Cubana, o Fidel Castro, agora com o Miguel Díaz-Canel, se é o modelo adequado, mas eu não vou ter tempo hoje. Não, isso a gente tem que entrar depois, né, com mais calma. Um pouco mais preciso, né? Eu só queria que você, pra gente finalizar, e por favor, de maneira rápida, João, não por nada mesmo, senão eu vou atrasar mesmo. Imagina, tá sensacional, juro mesmo, tá? Mas que foi uma dúvida que eu esqueci até de perguntar, que foi muito recorrente. Muito das comparações que são feitas entre o nazismo e o socialismo, principalmente o socialismo soviético, se dá a respeito das gulags e dos campos de concentração. As pessoas falam que é a mesma coisa, né? O nazismo teve o campo de concentração, a União Soviética teve as gulags. Queria que você falasse, eu sei que é difícil, mas rapidamente, qual que é a diferença? Vou falar muito rapidamente. Primeiro, o grande livro ocidental
O grande livro que vai ser abraçado pelo Ocidente para se fazer a denúncia do Gulag vai ser o Arquipélago Gulag do Solzhenitsyn, tá? O Solzhenitsyn era um soviético, era um russo, então ainda dá para ele essa aura de ainda mais autoridade por ser um russo falando dos russos, tá? E o Solzhenitsyn escreve o Arquipélago Gulag, que é igual um queijo suíço, tem mais buraco do que tem queijo ali dentro, né? Eu teria que entrar em muitos detalhes para fazer isso, mas eu quero explicar para vocês uma coisa muito simples. Eu moro em Belo Horizonte. Se eu caminhar 3 quilômetros na direção oeste, eu acho um campo de concentração dentro de Belo Horizonte. Chama cadeia. Chama penitenciária. Tá? O que é chamado de um campo de concentração pelo Ocidente, nada mais era do que uma penitenciária onde as pessoas que eram presos... gente, todo preso é um preso político. Em última instância, qualquer preso é um preso político. Nós temos uma base de uma sociedade que estabelece uma lei e aquela pessoa rompeu aquela lei. Ou seja, a gente está pensando num jogo político onde a gente fala isso é permitido ou isso não é permitido. Isso não é natural, gente. Isso é uma criação humana. As leis não caem de árvore, as leis não nascem do chão, sabe? Assim, não, vou discordar de quem for seguidor de Moisés aqui, elas não foram descidas numa tábua do céu. Tá? Nós temos uma construção social aqui. O que se chama de campo de concentração, e todo o regime socialista, as penitenciárias viram campo de concentração. Os campos de concentração da Coreia do Norte, os campos de concentração da China, os campos de concentração. Gente, você quer mais campo de concentração do que um imigrante ilegal que chega nos Estados Unidos, que a criança é separada do pai e é colocado num lugar que a luz fica ligada 6 meses seguidos, dormindo num cobertor de alumínio? Isso não é um campo de concentração, isso é um local de readequação imigracional, não sei o quê. Então, a verdade aqui, penitenciária é penitenciária. Para além disso, só uma dúvida, João. Existia um assassinato brutal dessas pessoas? Não. Tá? Essas pessoas, muitas vezes, eles eram levados para lugares que eles tinham que trabalhar. Tá? Então existia, sim, o trabalho forçado. O trabalho forçado é uma pena super comum na União Soviética. E esses trabalhos forçados, muitas vezes, eram feitos em lugares que eram muito inóspitos para aqueles que não estão acostumados com aquilo. Se você não vive na Sibéria, meu amigo, você mudar para a Sibéria e começar a bater pedra e quebrar lenha e dar tiro em urso na Sibéria, é punk. Tá? Não é fácil, não. Ainda mais se você fosse um burguês gordinho, que é isso que de repente de manhã você está trabalhando, né, quebrando lenha e construindo ponte na Sibéria. Né? Então, assim, tem isso também. Houveram diversas mortes nesse campo? Houveram, como há em qualquer penitenciária do mundo. Toda penitenciária do mundo, a mortandade das pessoas presas é muito maior do que a mortandade da sociedade civil. Tá? Ainda assim, estudos atuais, e aí, gente, são estudos pós-União Soviética, depois que a União Soviética caiu, e aí abriu-se o arquivo, e aí teve acesso a historiadores do mundo inteiro. Então nós estamos falando aqui do grupo de Yale, tá? A Universidade de Yale não é um paraíso comunista, deixa eu deixar isso bem claro para vocês. Homens como J.R. Getty e vários outros estudiosos do grupo de Yale estudaram isso, eles chegaram à conclusão que não se chegou a reprimir mais do que reprimir no sentido de ser encarcerado. Tá? Não chegou a ter encarceramento de mais do que 1,8%, 2,1% da população. Isso é muito menor do que a população carcerária dos Estados Unidos hoje. Tá? E a mortandade que tinha dessa população era menor do que as mortandades de muitas cadeias que a gente tem hoje. Então a coisa é muito mais, muito menos loucura ditatorial stalinista do que é vendido, porque o Stalin é vendido como um demônio, gente. O Stalin é vendido no Ocidente como se ele fosse um demônio de chifre voando em cima das vilas cuspindo fogo. Tá? Na realidade prática, o que a gente tinha era penitenciárias, onde as pessoas de fato faziam um trabalho forçado. Resumindo, é isso, para ser rápido. Então, se Guantánamo acontecesse na União Soviética... Era terrível pesado, e seria... Guantánamo na União Soviética é um gulag. Entende? Guantánamo fora acontece. Né? É uma prisão para combater o terrorismo, né? É uma prisão para combater o terrorismo. Carandiru. O massacre do Carandiru. É o gulag brasileiro.
Com a Ok. diferença que ninguém na União Soviética ia lá para fuzilar os caras. Entendi. João, muito obrigado, viu, pela live. Meu, foi muito informativa. Você domina muito do assunto, tá? Parabéns mais uma vez. Eu acompanho bastante seu trabalho nas redes sociais. Obrigado. E foi sensacional. Acho que foi muito produtivo para quem assistiu aqui a gente. Vai ficar gravada, tá? A live. Eu vou postar aqui no meu Instagram. Você também, João, fica à vontade, tá? Se quiser. Obrigado, vou repostar, querer. Tal. E acho que é isso. A gente marca uma próxima, uma segunda, uma terceira live, que acho que dá bastante pano pra manga, né? Tem bastante assunto aí sobre esse tema. Obrigado, viu, João? Valeu, obrigado eu, querido. Boa aula aí para você, viu? Porque a gente sabe que o trabalho do professor não vai só agora, depois a gente ainda chega em casa e vai preparar os de amanhã. Então, boa sorte. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Exato. Valeu. Tchau, gente. Obrigado, viu? Obrigado pela presença de vocês. Falou, João. Tchau, tchau. Pois muito bem, meus amores, o vídeo terminou, então agora você pode divulgar esse vídeo em todos os lugares do mundo. Por favor, faça isso, a gente fica muito grato. Se tiver qualquer dúvida, tiver qualquer comentário, deixa seu comentário aí embaixo, dá aquela curtida, assina o nosso canal. E hoje nós temos paraíso dos cupons. Por quê? Porque nós temos 2 cupons agora. Não só um, mas 2 cupons. O cupom de sempre, das Ciências Revolucionárias, assim disse João, tá escrito aí na tela, tudo separadinho. E o novo cupom, porque o tio fechou uma parceria com Dona Boitempo e tá com um cupom de 20% de desconto no catálogo inteiro da Boitempo. Então, o cupom é assim disse o João 20 e vai ter um link na descrição da Boitempo, que é o link para você comprar direto no link do tio, e o tio ganha um troco se você comprar pelo link do tio, tá? Então, segunda-feira, nós voltamos com uma live da Twitch aqui no canal, com um copo de cólera para vocês. Quarta-feira, temos mais um capítulo da leitura do livro do Mal, retornando depois da pausa do Carnaval. E na sexta-feira, provavelmente teremos a volta do Sommelier Deliberal ou um outro conteúdo inédito aqui no YouTube. Então é isso. Beijo no coração de vocês, paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. Karl Marx, o gênio, escreveu o Capital. Lenin na Rússia e na China tem o mal. E o Che Guevara em Cuba toca internacional.